Olá, boa noite, que nós estejamos nesse momento unidos no coração, no sentimento e na vontade de prosseguirmos, de caminharmos em direção sempre à luz, porque afinal de contas é isso que nós buscamos, não só agora, mas desde eras remotas, nós buscamos a luz. Somos girassóis, nós estamos sempre nos voltando para o lado da luz. E hoje, queridos amigos, nós vamos unir os nossos pensamentos, iniciarmos esse nosso encontro com um breve agradecimento ao Senhor da vida, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, a todos aqueles que em nome desse Mestre, em nome do Cristo, dão as mãos uns aos outros, para que possamos sentir a fortaleza, para que possamos sairmos da fraqueza e entrarmos naquela confiança que necessitamos para o nosso caminhar, para o nosso ir além sempre. E assim rogamos que Jesus, esse irmão maior, neste momento, nos envolva com a sua luz, com a sua paz, e que nós aqui estejamos equilibrados e fortalecidos, sentindo a Tua presença. E rogamos, Jesus, que permaneça conosco agora e para todo sempre. Meus irmãos, tem uma coisa, né, que sempre nos leva a pensar sobre, vamos falar assim, sobre a economia, sobre finanças. Será que é lícito eu ter um montante X e outros não? Será que é lícito? Será que Jesus abordou esse tema? Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema, que na verdade foi uma ocasião em que Jesus estava sendo sabatinado novamente pelos fariseus, pelos herodianos, que sempre estavam querendo colocar Jesus contra a parede, deixando-o de uma forma desconfortável e dessa forma também tirando aquela propriedade que ele tinha. Então eles viam em todas as ocasiões motivos para deixar Jesus se contradizer dentro daquilo que ele ensinava. Então Jesus, nesse momento, então ele estava nessa região, e aí então enviaram os fariseus e os herodianos, ou como eu falei para vocês, chegaram até Jesus e começaram a fazer perguntas para ele. E qual era a pergunta? Era acerca do tributo. Porque naquele momento, o Império Romano, ele tributava pesadamente a população de Israel. E era uma ofensa, era uma dor que eles tinham, não só por esse, mas por tantos outros que eles já tinham sofrido, que nesse momento o Império Romano, então, ele era, vamos dizer, a gota d'água no copo que transbordou. Então eles perguntavam para Jesus o que Jesus achava. E inclusive eles primeiro tentaram inflar em Jesus, que eles não estavam ali, vamos dizer assim, com segundas intenções. Então eles diziam assim para Jesus, né? Mestre, nós sabemos que é homem íntegro, que ensina somente o caminho de Deus, conforme a verdade. E não se deixa influenciar por ninguém. Também não se prende aos valores dos homens comuns. Então diga para nós qual é a tua opinião a respeito do tributo. É certo pagar imposto a César ou não? E Jesus sabia qual era a intenção dele, chamou-os de hipócritas. Vocês estão me testando. De quem é esta imagem na moeda?
e essa inscrição. Então ele pega uma moeda e mostra. E eles falam, é de César. E aí, então ele responde, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa questão colocada por Jesus, essa visão que ele põe, nos traz assim argumentos para pensar a respeito disso, sobre o que é dar a César o que é de César, o que é dar a Deus o que é de Deus. Vou voltar um pouquinho lá atrás, né, no início da humanidade, quando não havia nenhuma sociedade estabelecida, quando o homem ele andava a esmo, ele andava ainda sem direção, e aí lentamente ele vai construindo sociedades, ele vai se socializando, mas isso foi a passos muito lentos. Quando chegou a 3.000 anos antes da nossa era, houve então uma mudança. Então foi quando nasceu a civilização propriamente dita. Essa civilização, ela, como todos sabem, ela vai nascer toda ali, né, entre o rio Tigre e Eufrates, naquela região que era bem expandida. Quando a gente fala do Tigre e Eufrates, que a gente fala do crescente fértil, a gente já fala, olha, era só ali, Irã, Iraque. Não, era toda aquela região. A partir dali eles se expandiram e foram longe, né? Então ali houve então uma civilização. Eles, em primeiro momento, tiveram um rei que na verdade era um homem que tinha que ter, deveria ser ilibado. Então esse homem apareceu, surgiu, governou um tempo, aí morreu, passou a sucessão para o seu filho, e esse seu filho que assumiu, ele era um homem completamente bom, ele era muito bom. E o seu nome era Ur-Namur. E esse Ur-Namur, ele vai colocar um código moral para que toda aquela região, que era muito extensa, fosse civilizada, né, de uma forma justa. Então, a implantação, segundo ele, que ele recebeu do Deus que ele acreditava, do Deus que ele reverenciava, então ele recebeu um código, e esse código de conduta era muito interessante. A primeira coisa era a implantação daquilo que é justo, ou seja, faça o que querem que te faça. E isso nos remete e nos lembra alguma coisa mais recente. Sim, Jesus falou isso, né? Fazei o que querem que vos façam. E essa simples ordem, ou digamos assim, esse simples código, ele engloba tudo, porque quando eu quero que façam para mim o bem, eu sei que eu vou ter que fazer o bem, então eu jamais irei ferir meu semelhante, lesar meu semelhante, jamais usarei de simulação para um irmão, para um amigo, para um familiar, seja quem for. Então essa orientação, ela já faz com que todas as 10 leis naturais, elas entrem no funcionamento natural, mecânico. Então é lógico que, havendo essa necessidade de fazer o bem e receber o bem, eu estou já amando ao próximo como a mim mesmo. E aí eu não vou ter problema nenhum. Mas voltando à questão do tributo, da tributação. Então não havia, nesse momento, não havia exatamente uma tributação. O que existia era que todos trabalhavam pelo bem comum. Evidentemente que aconteceram, né, existiram as grandes empresas, eles criaram negócios e havia todo esse movimento que hoje ainda existe, pelas necessidades de uma civilização.
É lógico, se você é um ser civilizado, você vai ter o quê? Você vai ter que trabalhar para se vestir, você vai ter que trabalhar para ter o teu alimento, você vai ter que trabalhar, enfim, para a tua prole. E aí começa então essa necessidade desse código que foi implantado há muito tempo. Há quase 2.500 anos antes da Era Comum, ou, se preferirem, antes de Cristo. Bom, aí criou-se, então, estava tudo maravilhoso. Então, toda essa região que eu falei para vocês, florescia maravilhosamente bem. Por quê? Porque não existia disputa, todo mundo tinha o seu quinhão e ninguém precisava ter mais que o outro, enfim, era uma maravilha. Porém, o tempo foi passando, esse Ur-Nammu, ele, inclusive o código de conduta que ele implantou, era mais pecuniária do que aquela que penalizava, por exemplo, com a pena de morte. Existia a pena de morte, sim, aquele que matasse morria. Mas outras penas ele resolveu fazer assim, era pecuniária. Então aquele que lesava o outro ia ter que trabalhar para o outro, ia ter que compensar o outro, porque era dentro dessa visão, né? Dessa linha, fazer o que quer que te faça. Então esse Ur-Nammu, ele conseguiu manter tudo isso aparelhado de uma forma brilhante, porque florescia. E isso me parece que está dentro dos princípios humanitários que Jesus apregoa. Só que, né, em determinado momento, começa a existir o quê? A disputa, porque vieram povos de outras localidades, inclusive adoradores de outro Deus, e eles começaram a guerrear com esses, que era essa civilização dessa grande porção ou região. E essa guerra, então, ela começa justamente e começam a combater todos os costumes, todos as leis que existiam ali. Mais tarde, né, esses seres essa população que adorava a outro Deus, eles começam então a tomar, a invadir e a acuar aqueles que seguiam aquele Ur-Nammu, né, que obedecia às ordens do Deus que ele era, digamos assim, profitente, ou era fiel a esse Deus. E pelos valores atribuídos que eu pesquisei, acredito que esse Deus é o mesmo que nós queremos servir, queremos andar dentro dessa circunscrição ética que ele apregoa. E aí a humanidade começa então a entrar em disputa, e aí entra o quê? Uma confusão muito grande, generalizada, que nós vemos aqui, chegamos até aqui, dentro desse, digamos, desse emaranhado, e isso nos traz muitas vezes conflitos grandes, né? Então, a humanidade, ela evoluiu, mesmo dentro desse sistema que, digamos, não era tão saudável, aos trancos e barrancos, e chegando até nós, né? E as guerras sempre aconteceram pela posse, pelo poder. Então, nós que estudamos um pouco de história, então nós vamos saber que todos os impérios, em todos os momentos da nossa história, houve o quê? Disputa pelo poder. Quem tinha mais domínio. E isso gerou, então, seres pobres, uma população, uma camada muito pobre, uma camada mais rica, isso desde lá de trás. Mas isso foi aumentando. Tanto que se nós assistirmos ao filme da Idade Média, eles vão retratar uma época de miséria, uma época difícil. E eu falo para vocês que a Idade Média, ela está
né, nós sentimos o cheiro dela. E aí nós evoluímos mais ainda, aí parece-me que as coisas meio que saíram do eixo. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, a pergunta que eles fizeram para Jesus: o que nós achamos do tributo? E aí que vem a resposta maravilhosa. Quando nós fazemos a nossa parte com lealdade, com esse princípio de fazer pelo outro o que quer que nos faça, nós jamais magoaremos ou nós jamais infringiremos alguma lei. Nós estaremos dentro daquela orientação de Jesus. Quando ele diz, quando ele pega a moeda e fala de quem é essa imagem e a inscrição. Aí ele fala de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos aí uma divisão muito bem delineada. Nós temos sim a nossa vida material. Essa vida material que nós temos exige que nós busquemos recursos para nos manter. Exige que nós trabalhemos e que nós geremos também condições para ajudar os outros também num subsídio para a sua sobrevivência. Então isso é de César o que é de César. Então eu tenho que ajustar minhas contas, pagar meu tributo? Tenho. Eu estou dentro do mundo material. E esse mundo, ele precisa o quê? Girar. Ele precisa criar condições para que outros também tenham a sua capacidade exercida. Então tem aqueles que estão lá no topo, que eles também vão fazendo a mesma coisa. E isso então nós vemos que funciona em cadeia. Mas dar a Deus o que é de Deus não é ir lá em determinado momento, em 20 minutos, meia hora, 40 minutos, que seja num culto, qualquer culto eu estou falando, num culto protestante, num culto católico, num culto numa palestra espírita, não importa, tudo é culto. Então vou lá nesse culto, eu faço a minha, como se diz, a minha apresentação ali naquele momento formal. Eu estou ouvindo o evangelho, eu estou de alguma forma me ligando, então eu saio de lá e a vida continua, mas não é bem assim. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos ter essa integridade, a integridade do dai a César o que é de César, que é o mundo, né, material, e a Deus o que é de Deus, que é nós cada vez mais extrapolarmos aquilo que nós temos aqui, as nossas potencialidades, o nosso sentimento, a nossa compreensão em relação ao bem e ao mal. Hoje nós temos já a maturidade de discernir o que é bem, o que é mal. Em pequenas coisas nós já temos até uma certa, como eu diria, nós temos já um certo sensor que não nos permite que, por exemplo, nós fiquemos com algo que não nos pertence. Pode ser um pequeno objeto, que é do outro, não nos pertence. E isso, então, nós percebemos como nós estamos mudando. E isso significa, sim, também, dentro daquele código, né, bem antigo, inclusive, fazer o bem, é lógico, o bem também volta. Mas isso não é uma troca, esse comportamento não é um comportamento de troca. Isso é uma consciência. Eu tenho que fazer o bem porque eu sou do bem, eu sou o bem. Não importa. Quando a humanidade pensar assim, vocês já imaginaram como seria o nosso planeta? Seria um planeta, daí sim, né? Um planeta de uma humanidade regenerada, uma humanidade que tem realmente dentro de si os valores que Jesus veio nos lembrar, porque o ensinamento é bem antigo, muito mais antigo do que o código, por exemplo, de Moisés, né, o Decálogo, ou ainda, retroagindo o tempo, é mais antigo que o código de Hammurabi.
Então nós percebemos que Jesus, ele é contemporâneo, aquilo que ele ensinou para nós é contemporâneo, né? Porque afinal de contas só 2000 anos e pouco atrás. Mas nós vamos continuar, né, nessa nossa caminhada e vamos começar a entender que na verdade essa conduta deveria ter sido adotada como foi adotada e depois foi deteriorada lá atrás, né? Então hoje nós temos quase 6.000 anos de civilização. Quanto tempo já não foi perdido? Quando eu falo assim em nós, eu falo coletividade humana. Então todos nós estamos nessa escola, todos nós estamos agora cada vez mais preparados e prontos e ávidos para entendermos todos esses valores. E são esses valores que vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença na nossa vida, vão fazer a diferença na vida de todos aqueles que nos cercam. E assim, uma expansão progressiva vai envolver todo o planeta Terra. E é isso então, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, precisamos das duas vias, né? Que são paralelas, mas vão sempre caminhando juntas. E isso daí que Jesus espera de nós, esse entendimento, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, lembrando de todos os nossos irmãos que deixam seus nomes, que estão nesse momento passando por momentos difíceis, às vezes, né? Às vezes não, estão momentaneamente doentes, estão perturbados, estão desequilibrados, enfim, todos esses, né? Todos nós. Então nós vamos fazer essa oração para todos nós, essa oração que vai saindo do nosso coração e nós vamos nos ligando com o nosso Mestre Jesus, sentindo o amor de Jesus nos envolver, nos fortalecer, nos trazendo toda a estrutura que necessitamos para encararmos tudo aquilo que vem ao nosso encontro, sejam as adversidades, sejam as surpresas boas, sejam inclusive os tropeços pelas pedras que existem no caminho. E nós vamos rogando então com Jesus que a tua luz possa envolver o planeta Terra, todas as nações, principalmente onde há guerras, onde há aflições. Nesse momento citamos Afeganistão e toda aquela região. Pedimos pelo Brasil, pelos nossos líderes, pelos nossos dirigentes, por todo o povo brasileiro, pedimos por todas as famílias, por todos aqueles que, enfim, estão necessitados desse amparo, dessa luz e que neste momento estão sintonizados com essa energia que nos une, que nos agrega e essa energia que nos faz bem. E nós agradecemos a todos os mensageiros de Jesus que nesse instante também envolve os nossos lares, trazendo toda a limpeza e a proteção. Envolva-nos a todos, Mestre Jesus, no amor maior do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Agradeço a vocês e espero que estejamos juntos na próxima segunda-feira. Esqueci de fazer minha apresentação. Meu nome é Anísia Maria Ontem e estou sempre aqui às segundas-feiras com um vídeo relacionado ao Evangelho de Jesus que nos traz a consolação em todos os instantes e em todas as condições políticas, enfim, todas as condições que a sociedade humana vive. Agradeço a vocês, deixem o joinha, se inscrevam no meu canal e um beijo para vocês. Até!